Eu estava sentado na tenda de comando, revisando os mapas e planos da operação quando o rádio emitiu um chiado forte, seguido de uma voz agitada. Capitão Moreira, você está me ouvindo? Temos uma nova missão para a sua equipe. Era o comando superior, e pela urgência no tom de voz, percebi que algo estava errado. Antes que pudesse responder, o rádio falhou novamente. Ruídos estáticos se misturaram a palavras incompletas, como se algo estivesse interferindo na comunicação. Entendido, senhor. Qual é o objetivo? Perguntei, tentando obter detalhes. Você vai precisar investigar o desaparecimento do pelotão Alfa. Eles não retornaram da missão de reconhecimento nas montanhas ao norte. Precisamos de olhos no local imediatamente. Olhei para meus homens. Sabia que essa missão seria diferente. Algo no meu instinto me dizia que estávamos entrando em território perigoso, um lugar onde as regras da guerra tradicional não se aplicavam. Ouviram isso? Equipem-se. Vamos sair em 5 minutos. Fiquem atentos. Não sabemos o que encontraremos lá. O soldado Lima, o mais veterano depois de mim, fez uma piada para aliviar a tensão, mas até sua voz carregava um peso diferente dessa vez. Capitão, parece que sempre somos os sortudos escolhidos para lidar com o que ninguém mais quer. Ele disse, tentando forçar um sorriso. Eu apenas o encarei com seriedade. Desta vez, Lima, não se trata de sorte. Conforme avançávamos pelas trilhas montanhosas, o silêncio se tornou uma presença constante. O vento parecia sussurrar coisas que não podíamos compreender. Olhei para o céu. As nuvens se fechavam como uma cortina escura, engolindo a luz do sol. A temperatura despencava conforme nos aproximávamos das montanhas. Meus homens estavam quietos, atentos, cada um envolvido em seus próprios pensamentos. Capitão, está ouvindo isso? E perguntou Helena, a mais jovem da equipe. Havia medo em sua voz. Ouvindo o quê, Helena? Respondi, tentando manter o foco. É como um sussurro, mas não consigo entender as palavras. Ela disse, olhando ao redor com os olhos arregalados. Antes que eu pudesse responder, o rádio chiou novamente. Estava com interferência pesada, mas havia algo ali, um som como um grito abafado, seguido por um silêncio ensurdecedor. Era como se alguém estivesse tentando nos avisar, mas as palavras eram distorcidas, irreconhecíveis. Continue andando, ordenei. Estamos quase lá. Foi então que avistamos a caverna, gigantesca. Sua entrada era uma boca escancarada que exalava escuridão. Senti um frio na espinha. Aquela caverna não estava em nenhum mapa. Ela parecia antiga, como se estivesse ali há milênios, escondendo segredos que ninguém deveria descobrir. Isso não parece natural, capitão. Comentou Lima, a voz tensa. Vamos em formação e com cautela. Algo aqui não está certo. Ao cruzar a entrada da caverna, o ar se tornou espesso e denso, como se a própria atmosfera estivesse contra nós. Cada respiração era pesada. O cheiro pútrido de carne podre e sangue coagulado era tão intenso que senti náuseas. Meus homens começaram a trocar olhares nervosos. Eu já tinha sentido o cheiro de morte antes, mas isso era diferente. Era como se a própria caverna estivesse impregnada com o horror dos acontecimentos passados. Capitão, veja isso. Chamou o soldado Araújo, apontando para algo no chão. Mochilas rasgadas, capacetes amassados, e para nosso horror, ossos humanos estavam espalhados em toda parte. As paredes estavam manchadas de sangue seco e havia marcas profundas, como se algo tivesse arrastado suas vítimas para dentro daquela escuridão. Todo mundo em formação, mantenham a vigilância, gritei, tentando manter a calma, mas a tensão era palpável. Estávamos cercados por morte. Isso não foi feito por humanos. Algo grande matou esses homens. Sussurrou Helena, olhando para as marcas nas paredes. Antes que eu pudesse responder, um rugido profundo ecoou pela caverna, vibrando dentro dos nossos ossos. Parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, como se a caverna estivesse viva. O som gutural era algo que jamais ouvimos em qualquer campo de batalha.
Meus homens ficaram paralisados. O que foi isso? Gritou Lima, visivelmente em pânico. Todo mundo em posição. Se preparem para engajamento, gritei. A tensão no ar atingiu o ápice. De repente, das sombras, um vulto colossal emergiu. Era uma criatura de pelo avermelhado, sujo, com dentes afiados como lâminas e olhos amarelos que brilhavam com uma fúria indescritível. Tinha mais de 4 metros de altura e segurava uma lança improvisada em uma mão. Na outra, carregava um pedaço de carne humana, ainda sangrando. Isso não pode ser real. Gritou Helena, a voz trêmula. A criatura soltou um rugido que reverberou pela caverna. Antes que qualquer um de nós pudesse reagir, ela atacou. Com um único golpe, levantou Araújo do chão e o empalou com a lança, atirando-o contra a parede. O som dos ossos quebrando foi brutal. Não houve tempo para gritos. Ele estava morto antes mesmo de perceber o que o atingiu. Fogo! Fogo agora! Gritei, e todos abriram fogo. As balas atingiam a criatura, mas ela apenas rugia de raiva, como se as armas fossem picadas de mosquito. Ela avançou sobre nós com uma fúria selvagem, movendo-se com uma agilidade impossível para algo de seu tamanho. Lima tentou recuar, mas o gigante o alcançou com um salto. Com um movimento brutal, esmagou Lima contra o chão, deixando um rastro de sangue. Vi o medo nos olhos da Helena, enquanto ela corria em direção à saída da caverna, mas ela escorregou em um osso e caiu. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, a criatura estava sobre ela. Capitão, por favor, me ajude. Gritou Helena, a voz cheia de desespero. Mas não havia o que fazer. A criatura a agarrou pela cabeça e o ergueu no ar. Seus gritos foram silenciados quando seu crânio foi esmagado com uma força desumana. Meu coração disparava, mas sabia que o pânico não podia me dominar. Recuar! Todo mundo recuar agora! Ordenei, tentando ganhar tempo. Lancei uma granada em direção à criatura e corri para a saída. A explosão sacudiu a caverna, lançando poeira e pedras no ar, mas não foi suficiente para detê-la. Eu podia ouvir os passos pesados do gigante atrás de mim cada vez mais perto. Quando finalmente alcancei a luz do lado de fora, ofegante e coberto de poeira, olhei para trás e vi a silhueta monstruosa emergindo da escuridão da caverna, o corpo coberto de sangue. Aquilo não era um simples ser, era algo antigo, um vestígio de um tempo esquecido, um predador que não pertencia ao nosso mundo. Eu sabia que minha missão havia mudado. Sobreviver não era mais o objetivo. Precisava alertar os outros. Precisava impedir que mais vidas fossem ceifadas por aquela criatura infernal. Corri montanha abaixo, ouvindo o eco dos passos da criatura que me seguia de perto. Quando finalmente cheguei à base, meus homens me receberam com olhares de choque. Estava coberto de sangue e o desespero em meu rosto falava mais alto do que qualquer palavra. Tentaram fazer perguntas, mas eu mal conseguia falar. Apenas repeti uma coisa: não é humano, não podemos enfrentá-lo. Os oficiais me olharam com ceticismo, como se eu estivesse delirando, mas eu sabia o que havia visto e sabia que o terror estava longe de terminar. Dias depois, uma nova missão foi organizada para destruir a criatura. Dessa vez, estávamos mais preparados, com armamento pesado e uma estratégia pensada para encurralar o monstro. Mas eu sabia que estávamos subestimando o inimigo. Eu sabia que o gigante não era apenas uma fera. Era algo muito mais perigoso. Enquanto nos aproximávamos da caverna, o silêncio ao redor era opressor. Não havia som de pássaros, nem o sussurro do vento, apenas a respiração tensa dos soldados e o farfalhar de suas botas sobre o solo rochoso. A caverna estava parcialmente colapsada, mas a escuridão que emanava de lá parecia viva, como se estivesse esperando por nós. Capitão, algo está errado. Essa coisa está nos observando. Sussurrou Lima, ainda abalado pelo que havia testemunhado antes. Eu sabia que ele estava certo.
Podia sentir a presença da criatura, como uma sombra sinistra espreitando, esperando o momento certo para atacar. Ordenei que a equipe se espalhasse e cercasse a entrada da caverna. Nós tínhamos armas mais pesadas desta vez, lançadores de granadas, explosivos de alto impacto, mas no fundo eu sabia que poderia não ser o suficiente. De repente, um estrondo ecoou de dentro da caverna. Era o som de pedras se movendo, seguidos por uma respiração gutural que reverberava pelo ar. A criatura estava acordada. "Está vindo! Todo mundo em posição!" gritei. Os soldados apontaram suas armas para a escuridão. A tensão era insuportável. Minhas mãos estavam suadas e o som do meu coração batendo parecia ensurdecedor em meus ouvidos. A criatura se aproximava e cada segundo parecia uma eternidade. Quando finalmente apareceu, emergindo das sombras como um demônio ressuscitado, era ainda mais aterrorizante do que antes. O gigante estava coberto de sangue seco e lama. Seus olhos, duas chamas amarelas ardentes, se fixaram em nós com um ódio ancestral. A pele avermelhada parecia mais densa, como se estivesse se adaptando às feridas causadas pelos tiros. Não havia dúvida. Aquela coisa não era apenas carne e osso. Era uma manifestação de algo muito mais sombrio. "Fogo à vontade", ordenei, e os soldados abriram fogo. As balas atingiram o monstro, mas ele apenas rugiu em fúria. Disparamos granadas que explodiram ao seu redor, lançando estilhaços e destroços, mas a criatura avançou impassível. Ela se movia com uma velocidade assustadora, atravessando a formação de soldados como se fossem nada. Cada golpe seu arrancava gritos de dor e desespero. O caos tomou conta. Gritos, disparos e o som dos corpos sendo arremessados misturavam-se em um pesadelo vivo. Um soldado foi cortado ao meio pela lança da criatura, enquanto o outro foi esmagado contra as rochas. O ar se encheu com o cheiro de sangue e pólvora, e a visão dos membros despedaçados e corpos rasgados era simplesmente macabra. Tentei recuar para reposicionar a equipe, mas a criatura estava sobre nós antes que conseguíssemos reagir. Um por um, meus homens caíam, suas expressões de terror congeladas para sempre. O chão estava encharcado de sangue e coberto de restos humanos. O monstro parecia alimentar-se de nossa desesperança, tornando-se ainda mais feroz a cada segundo. Com poucos homens restantes e sem mais opções, decidi que a única chance que tínhamos era usar o terreno a nosso favor. A criatura estava nos conduzindo de volta para a entrada da caverna, onde poderíamos tentar prendê-la. Sabia que se falhássemos, ninguém sairia vivo daquele vale. Preparar os explosivos. Vamos atraí-la para a entrada, gritei para os soldados restantes. Conforme recuávamos, a criatura nos seguiu, como um predador que sabia que a vitória estava próxima. Sua respiração pesada e os passos esmagadores ecoavam pelo vale. Quando nos posicionamos perto da entrada da caverna, comecei a gritar, atraindo a atenção do monstro. "Ei, seu desgraçado! Vem me pegar!" O gigante rugiu e avançou. Sabia que essa era a nossa última chance. Quando a criatura estava prestes a alcançar a entrada, dei a ordem. "Agora!" Os explosivos foram detonados. A entrada da caverna desmoronou em um turbilhão de pedras e poeira. A explosão reverberou pelo vale e, por um momento, tudo ficou em silêncio. Eu caí no chão, atordoado e coberto de poeira. Os poucos soldados restantes estavam em estado de choque, mas vivos. Respirei fundo, tentando acalmar meu coração. Tínhamos conseguido? Será que finalmente derrotamos aquele demônio? O silêncio foi quebrado por um som profundo, um estalo de rochas sendo movidas. Meu sangue gelou. Eu sabia que não poderia ser verdade, mas então ouvi o rugido novamente, ainda mais feroz. Do meio dos escombros, a criatura emergiu. Ela estava ferida, sangrando, mas não derrotada. Seus olhos estavam ainda mais flamejantes,
como se a própria fúria alimentasse sua força. Não, não pode ser. Murmurou uma dos soldados, a voz trêmula de puro terror. Eu não tinha mais planos, não havia mais táticas. Aquela coisa era imbatível. Com uma última carga de desespero, disparei contra o monstro enquanto ele avançava sobre nós. Um golpe devastador o atingiu, mas ele se moveu com uma raiva que só podia ser descrita como sobrenatural. Meu mundo virou de cabeça para baixo quando fui jogado para trás, batendo com a cabeça em uma rocha. A visão começou a falhar. Ouvia os gritos dos meus homens, o som de ossos se partindo, até que o silêncio final tomou conta. Quando abri os olhos, estava deitado, coberto de sangue e poeira. Ao redor, os corpos despedaçados dos meus companheiros eram tudo o que restava. Eu não sei como, mas consegui me levantar. A criatura estava lá, ainda furiosa, mas algo mudou. Ela hesitou por um momento, como se estivesse reavaliando a situação. Aquela era a minha chance. Comecei a correr montanha abaixo, o som dos passos da criatura ainda me perseguindo. Eu estava machucado, com dores em cada parte do meu corpo, mas não podia parar. Cada vez que olhava para trás, via aqueles olhos amarelos me seguindo, como chamas ardendo no escuro. Sabia que, se parasse por um segundo, seria meu fim. As sombras se fechavam ao meu redor, e o som dos passos esmagadores estava cada vez mais próximo. Quando finalmente avistei a base, o alívio foi cortado pela dor. Caí no chão, sem forças, sabendo que o fim estava ali. O gigante parou a poucos metros de mim, como se estivesse avaliando minha derrota. Seus olhos brilhavam com uma malícia antiga, mas algo o fez recuar. Ele desapareceu na escuridão, voltando para o vale de onde nunca deveria ter saído. Fui resgatado por uma equipe de busca, mas estava em choque. Eu sobrevivi, mas o preço foi alto demais. Quando finalmente acordei em um hospital, as memórias da criatura ainda me atormentavam. Os oficiais tentaram interrogar-me, mas como poderia descrever algo que parecia saído de um pesadelo? Eu sabia que ninguém acreditaria em mim, mas o horror estava longe de acabar. Dias depois, relatos de desaparecimentos começaram a surgir nas proximidades das montanhas. A criatura não estava confinada àquela caverna. Ela estava livre, caçando nas sombras, esperando por sua próxima vítima. Sabia que aquilo não poderia ser contido por homens. O mundo não estava preparado para enfrentar o que emergiu do Vale Sombrio. E eu sabia que um dia ele voltaria.